Estamos agora falando sobre teologia sistemática. Quando nós falamos de teologia, nós, logicamente, falar em teologia é falar das coisas de Deus, é aprender sobre Deus, sobre os ensinamentos da palavra e tudo que se relaciona com a divindade. Ora, nós estamos aqui, nesse curso, querendo ensinar de forma que a pessoa aprenda a palavra, cresça espiritualmente e possa transmitir para as outras pessoas a verdade divina. Então, quando nós falamos de teologia, nós queremos falar do ensino da palavra. Nós não estamos falando de dogmas ou conceitos humanos. A palavra teologia deriva de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logia, ou logos, né? Theos, Deus. Logos, palavra, discurso, doutrina. Quando eu me refiro a logia, eu estou falando acerca do estudo da pessoa de Deus. Teologia, estudo da pessoa de Deus. Teologia é uma ciência que estuda a natureza, a grandeza, a pessoa do nosso Deus. No sentido mais restrito, a teologia pode ser definida como sendo a doutrina de Deus, tá? E no sentido mais amplo e mais comum, temos o significado que se compõe o quê? Todas as doutrinas cristãs. Entre elas, cristologia, martiologia, soteriologia, angelologia e muitas outras doutrinas que compõem a teologia sistemática como um todo. No nosso compêndio aqui, no nosso estudo, nós vamos compreender um pouco, ou rapidamente nós vamos falar, sobre teologia natural. É isso mesmo. Você já ouviu falar de teologia natural? Existe a teologia natural como sendo uma ciência que se baseia nos fatos referentes a Deus e de sua criação e que são revelados através da natureza ou da obra da criação. Então, para a gente entender a teologia natural, é só nós olharmos para a natureza, para as estrelas, para o espaço sideral, enfim, para tudo que está à nossa volta, toda a obra da criação, nós entendemos o quê? Que ao investigarmos essa existência, essa criação, nós vamos o quê? Identificar que há um Criador, que há um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Temos também a teologia revelada. Isso mesmo, ela se baseia unicamente nos fatos atinentes à pessoa de Deus. Eu vou fazer que você entenda um pouquinho mais. Diz respeito ao universo revelado da palavra de Deus. Então, essa teologia revelada, nós encontramos aonde? Nós encontramos na palavra de Deus. Então, quando você abre a Bíblia Sagrada, quando você estuda a palavra, quando você medita na palavra, quando você lê a palavra, então Deus se revela a você. Isso é teologia revelada. Quando Deus fala com você através da palavra, a teologia está sendo revelada a você através da Bíblia Sagrada. E nós temos, tem que diferenciar. Nós temos a teologia bíblica, que é diferente do ponto anterior. Lá nós temos a revelação do texto para você, para a sua vida. Uma mensagem, uma palavra, né, um ensinamento. E nós temos a teologia bíblica, que seria a exposição do conteúdo doutrinário, conteúdo ético da Bíblia, né, em relação à pessoa de Deus e o seu universo, juntamente com o quê? O desenrolar da conduta da vida de uma sociedade. Então, a Bíblia, a teologia bíblica, seria a letra, a história, né, o cunho ético, os ensinamentos éticos e morais e espirituais contidos em toda a Escritura. Temos também a teologia propriamente dita. Seria a ciência, né, limitada, que apenas especifica a pessoa do próprio Deus, ou
a pessoa da Trindade, que seria o estudo da Trindade. O estudo acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em referência o quê? Às obras de cada um deles. Isso seria o quê? Teologia propriamente dita. Uma outra teologia é a teologia histórica, que trata dos fatos históricos relacionados à palavra de Deus. A vida de Israel, do povo judeu, enfim, de toda a história que compõe o cenário bíblico. Além dessas, nós temos a teologia sistemática. A teologia